1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim, NVI, faria a leitura. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, ou um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém. Advogado, irmãos, é aquele tipo de profissional que a gente só procura quando a gente tem um problema, não é verdade? Advogado é igual seguro de carro, a gente torce para não ter que acionar, né? É bom conhecer, mas é bom não precisar deles, não é verdade? Estamos, irmãos, com alguma questão e precisamos de alguém para estar ao nosso lado, e aí a gente procura um advogado. Saber, irmãos, que Jesus é o nosso advogado é algo extremamente confortável. A gente deve repetir todos os dias isso para nós mesmos, irmãos. Jesus é o meu advogado. Jesus é quem advoga a minha causa. João, irmãos, parecia ter em mente aqui o capítulo 8 do Evangelho que ele escreveu, lá do Evangelho de João, quando ele fala sobre a mulher adúltera, não é verdade? E ele registrou ali toda a história, e é o único evangelho que registra aquela história, porque ele diz o seguinte, que ele deixa claro, irmãos, uma coisa, nós somos salvos e nós temos Jesus como nosso advogado, mas isso não significa que Jesus faça vista grossa para o nosso pecado. Ele diz assim, escrevo-lhes estas coisas para que não peques, ou para que não pequeis, ponto. É uma frase. Meus filhos, ou filhinhos, meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem, ponto. Não pequem. Lá para a mulher ele disse o seguinte, para a mulher adúltera, vá e não peques mais. A ordem de Jesus é esta para os seus seguidores. O crente, irmãos, é alguém que abomina o seu pecado. O crente é alguém que odeia o seu pecado. O crente é alguém que luta com todas as suas forças contra os seus pecados. É alguém que está constantemente, irmãos, buscando se desviar dos seus pecados. O crente, irmãos, é alguém que combate dia e noite os seus pecados. E João vai escrever aqui dizendo o seguinte, que o pecado, ele causa feridas profundas. Billy Graham dizia que ele não pode brincar com o pecado que matou o seu Senhor. O pecado é grave. O pecado, irmãos, ele não pode reinar na vida de quem está em Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que nós estamos mortos para o pecado. É interessante que, quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E algumas pessoas leram aquilo, irmãos, e interpretaram o seguinte, então eu vou pecar muito, para que a graça seja maior. Quanto mais eu pecar, mais graça eu terei, mais graça eu experimentarei. Paulo fala, não, vocês morreram para o pecado. Se vocês não morreram para o pecado, o batismo de vocês foi uma fraude. Vocês mentiram no batismo, porque no batismo vocês falaram que estavam mortos para o pecado. Ou seja, o pecado, irmãos, não pode reinar na vida do crente. O pecado, irmãos, não pode ser um hábito na vida do crente. A gente canta, né? O teu pecado tu queres deixar? Onde há poder, irmãos? No sangue há poder. Sim, há poder. Glória a Deus por isso, irmãos. Portanto, irmãos, o Evangelho, ele é uma dinamite que entra na vida da pessoa e ele tira a pessoa, irmãos, do reino do pecado e coloca a pessoa no reino de Deus. O pecado não pode reinar no coração do crente. O pecado não pode ser um hábito, irmãos. E Paulo vai dizer em Romanos que nós morremos, está no passado, nós já morremos para o pecado. E ele não mais exerce influência sobre nós. Irmãos, a gente pode comparar o pecado com o seguinte, pensa num país que está governado
por um ditador mau, cruel, por um rei mau. E aí vem o rei bom, com seu exército, invade aquele país e tira aquele país do poder do rei mau. E passa ali a governar. Agora a nação está sob uma nova direção. Sabe quando você passa numa loja, num lugar que fala sob nova direção? É isso. O crente agora está sob nova direção, sob nova gestão, sob novo governo. Mas, irmãos, nesse país que está agora sob novo governo, existem alguns guerrilheiros que estão escondidos nas florestas, sabe? Nas montanhas, e que às vezes eles aparecem. É assim a vida do crente, irmãos. Por quê, irmãos? Porque ao mesmo tempo que João fala que vocês não devem pecar, que nós não devemos pecar, ele não defende, irmãos, o perfeccionismo absoluto. Não vai dizer assim, não tem mais nenhum pecado, até porque ele disse no versículo 8 do capítulo 1, que se nós dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, somos mentirosos, e fazemos Deus mentiroso, ou seja, nós temos pecado. Mas, irmãos, quando este pecado acontecer de uma forma não como hábito, mas como um acidente, o pecado na vida do crente, irmãos, é um acidente. Ele não é uma pessoa que vive no pecado, que tenha prazer no pecado. Ele é um acidente. Quando esse acidente aconteceu, o que nós devemos fazer? Procurar o advogado. Procure. E não é igual você vê na placa do carro, procure um advogado, é procure o. No caso aqui só tem um. Procure o advogado. E por que João fala isso, irmãos? Porque quando nós pecamos, irmãos, a gente corre dois perigos. O primeiro perigo, irmãos, é a gente achar que é normal. Tem pessoas que falam assim, mas eu faço isso porque eu nasci assim. É verdade, você nasceu assim. Por isso que Jesus falou que você tem que nascer de novo. Porque eu nasci assim não funciona com Jesus. Então o crente não é alguém que pode dizer, eu nasci assim. Porque se você nasceu de novo, você não nasceu assim. Não é verdade? Eu nasci agora de novo. Eu nasci assim, é o meu temperamento. Todo mundo faz. A culpa da minha educação, a culpa é... Não. O crente não age assim. Nós não podemos, irmãos, justificar ser compassivos com o nosso pecado. Esse é um extremo. E o outro extremo que João vai falar é o seguinte, que você não pode ser severo demais. Ao ponto, irmãos, de você achar que se você pecar é o fim, acabou, que Deus não possa te restaurar. Portanto, irmãos, só existe uma maneira de nós triunfarmos sobre o pecado. É quando ele acontecer como um acidente, nós procurarmos o advogado. João já tinha dito que negar o pecado é um engano. Tentar acobertar o pecado, irmãos, é uma tragédia. Qual é a saída? A confissão. A confissão. Não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado. E essa expressão advogado, irmão, significa ajudador. A NVI traduz como intercessor. É alguém, irmãos, que está do lado. É o paracleto, do lado, e cleto chamado, ou seja, alguém que foi chamado para estar ao lado. E aí, irmãos, quando a gente pensa nessa questão de advogado, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, é que a Bíblia sugere que existe um tribunal em algum lugar. Uma espécie de uma corte divina, universal. E todos devem se apresentar diante dela. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que nenhum de nós deve comparecer diante desse tribunal sozinho. Ai de você se você comparecer sozinho. Não é verdade? Você já imaginou, irmãos, aquele tribunal? Os anjos ali, e aí o seu nome é citado, compareça, se você estiver sozinho. Você vai se sentir ali pior do que um verme. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que esse tribunal, irmãos, não é algo que nós enfrentaremos somente lá no futuro. É algo que nós já enfrentamos agora. Sabe, irmãos, quando a gente olha para os textos bíblicos,
a gente vai perceber que a primeira instância, porque a justiça tem instâncias, no Brasil tem a primeira, a segunda e a terceira, é o STF lá em Brasília. A primeira instância desse tribunal, irmão, sabe qual que é? É a nossa consciência. É a nossa consciência, é a primeira instância. E é aqui que muitas vezes nós já ficamos envergonhados, destruídos, ao menos que tenhamos um advogado. João no capítulo 3, 1 João 3 e 10, ele vai dizer o seguinte: eu acho que é o 10, dá uma olhada aí para mim alguém. Vai dizer o seguinte, que se a nossa consciência nos condena ou nos acusa, maior é Deus do que a nossa consciência. Ou seja, João está falando assim, na primeira instância você já precisa de um advogado. Você não pode, irmãos, comparecer sozinho. É o versículo 20, João 3:20. Quando o nosso coração nos condenar, maior é Deus do que o nosso coração. Porque às vezes, irmãos, essa primeira instância, tem muita gente que já cai. Já fica a consciência dia e noite acusando a pessoa. E ela se sente ali sem força para continuar, irmãos. Então esse tribunal não fala somente de algo futuro. Ele já acontece hoje. Aqui a ideia, irmãos, é jurídica. E por que, irmãos, a gente precisa de um advogado? Sabe por quê? Porque existe um acusador. O acusador, sabe qual que é? É no mundo aqui, é o promotor. É aquele que vai falar, ele fez. E aqui está a prova. Ele é condenado. É alguém que vai apontar o dedo para nós e vai lançar inúmeras acusações contra nós. E João fala assim, ó, quando você estiver ali no tribunal e diante do acusador, você vai precisar do advogado. Vai precisar de alguém para estar do teu lado. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo é o nosso acusador. A Bíblia fala, irmãos, que ele acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Apocalipse 12, de 10 a 12. Ele acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Tem um ditado antigo que os crentes antigamente falavam. Eles diziam o seguinte: o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Não é verdade? Ele ajuda a fazer, depois que faz, ele sai de perto, ó o que você fez, foi você. Eu só te ajudei. Eu só joguei a tentação. Eu só lancei o tropeço diante, mas quem fez foi você. Aí ele sai de perto, irmãos, e fica aí, ó, lançando acusação constantemente contra a pessoa, irmãos. Ele é um derrotado, irmãos, mas ele não cansa de lançar acusações contra os filhos de Deus, mas graças a Deus, irmãos, pelo nosso advogado, louvado seja. E eu acho lindo, irmãos, porque quando João vai falar sobre essa questão do advogado, ele começa chamando a gente de meus filhinhos, e quem está escrevendo aqui, irmãos, era João, mas João inspirado pelo Espírito Santo, então é o Espírito Santo que está chamando a gente de filhinhos, não é verdade? Não era João, era Deus chamando de filhinhos, ou seja, a relação aqui, irmãos, não é de um advogado e seu cliente, é de um advogado e seu filho. E se tem uma pessoa, irmãos, que a gente sabe defender, é filho. A gente vai até no último para defender um filho, não é verdade? Ah, irmão, pode falar mal de todo, pode falar mal de mim, pode falar mal dos irmãos da igreja, mas vai falar mal de um filho. Ixi, o Aldinho vira um bicho, irmãos. Então, se tem alguém que a gente sabe defender, irmãos, é o filho. E a Bíblia está chamando aqui, irmãos, filhinhos. Filhinhos. E sabe o que é interessante, irmãos, nessa questão? Quando a gente vai procurar um advogado, a primeira coisa que ele nos pede, sabe o que é? Uma procuração. Uma procuração. Ele vai pedir uma autorização legal para que ele possa falar em teu nome, escrever em teu nome, apresentar ali a defesa, né, ou o ataque, vamos dizer assim, né, a questão ali no teu nome. E há um entendimento, irmãos, que aos olhos do juiz, o advogado é você. Entendeu? É você. A justiça vai olhar para o advogado como se estivesse olhando para você, porque você deu uma procuração para ele. Ele está falando agora, não é em nome dele, é em teu nome. Não é segundo a causa dele, é na tua causa. Ou seja, quando o juiz, irmãos, olha para o advogado, ele está vendo o réu. O réu, aqui no processo, ele simplesmente desaparece.
Não sei quantos irmãos já compareceram aqui em processos trabalhistas. Muitas vezes a pessoa nem fala. Quem fala é o advogado. Você nem fala. Tem juiz que às vezes pedem você falar, mas tem casos que você nem fala nada. Porque o advogado ali é você. Se o réu gaguejar, irmãos, mas o advogado for eloquente, vai sair com eloquência a causa. Porque é o advogado que importa. Se o réu, irmãos, for ignorante, mas o advogado for brilhante ali na defesa, a justiça vai enxergar a defesa como brilhante. Porque o advogado, o juiz te verá no advogado. Você simplesmente desaparece. O que conta ali não é você. O que conta ali é o seu advogado. Ou seja, na corte, você se perde. E você passa a estar no seu advogado. E aqui, irmãos, há outro conforto. Porque João vai dizer o seguinte, que o juiz, ele é o quê? Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O advogado é justo. Sabe o que está querendo dizer? Que nesse dia, imagine só você se apresentando diante de Deus, se sentir assim. E aí chega Jesus do teu lado. O Pai vai ver você em Jesus. E a Bíblia está dizendo que Ele é justo. O Pai vai te ver como um justo. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente não tem ideia do que é isso. É Deus olhar para alguém como nós e falar, é justo. Ah, é justo. É justo. Porque você simplesmente se perdeu em seu advogado. Você desapareceu. E quem aparece é o advogado. E o método, irmãos, que Jesus vai utilizar na nossa causa, ele é diferente. Sabe por quê? Porque ele não veio para defender a nossa inocência. Não. Ele veio para mostrar a nossa culpa. Jesus não veio para mascarar a nossa situação, Ele veio para expor a nossa miséria. Irmãos, Jesus é o advogado dos culpados, não é dos inocentes. Ele é o médico de quem? Dos doentes. Eu não vim para os sãos, eu não vim para os justos. Quem se acha justo, quem se acha autossuficiente para comparecer sozinho diante do tribunal, que compareça. Eu vim para os doentes, eu vim para os culpados. Louvado seja Deus por isso. Então, quando Jesus, irmãos, comparece diante do Pai para apresentar a nossa defesa, irmãos, Ele não faz baseado nos nossos méritos. Ele é tão bonzinho. Ele se esforçou tanto. Não, Ele faz baseado no sacrifício da cruz. Aqui está o sangue. Ele é culpado, mas aqui está o sangue. Ela é culpada, mas aqui está o sangue. Aqui está o sacrifício. E o sangue é perfeito. E o sangue fala alto. E o sangue é justo. Entende? Ele não vai te defender, mas ali. Porque tem gente que acha, irmãos, que Jesus é um intercessor, porque Jesus fica lá todo dia dizendo, Pai, dá mais uma chance, Pai. Ele errou de novo, mas amanhã, quem sabe, ele vai acertar. Aí no dia seguinte, Jesus vai de novo, Pai, mas ele errou de novo, dá mais uma. E aí fica aquela importunação com Deus, não é isso não. Jesus, ele não vai lá para falar dos nossos méritos, ele vai lá para falar do sangue, da cruz, do sacrifício. E ele apresentando ali a prova de que ele é culpado, mas a sentença já foi paga, ele se torna justo. Nós nos tornamos justos. É isso que o João está falando. Se pecarmos, temos um advogado. Porque esse advogado, irmãos, ele não veio simplesmente para estar do nosso lado, ele veio para estar no nosso lugar. Ele é culpado e eu pago a sentença por ele. Que advogado que faz isso? Por isso que eu falo, irmãos, que ele chamou de filhos. Não era a relação de um advogado e de um cliente, era de filho. Porque só um filho para a gente fazer isso. Está culpado. Eu pago no lugar dele. Pode cobrar de mim. Então Jesus veio, irmãos, como advogado, não para falar por nós, mas para morrer por nós. É diferente. Para morrer como fiador, como substituto. E é nesse sentido que João, no versículo 2, vai falar, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é uma palavra tão estranha, não é uma palavra do nosso dia a dia, do nosso vocabulário, né, irmãos? Propiciação, o que é isso, irmãos? É uma palavra, irmãos, que está ligada aos sacrifícios lá do Antigo Testamento.
Era um sacrifício que alguém fazia, irmãos, para apaziguar a ira de Deus. A tampa, irmãos, lá da arca se chamava propiciatório. Ou seja, é tornar propício, é tornar digno, é tornar aceitável. A ideia aqui é isso, irmãos, é fazer digno para ser apresentado. O nosso pecado fazia de nós, irmãos, indignos para não chegarmos diante de Deus. E a ira de Deus, irmãos, estava sobre nós. E alguém fala assim, mas ira, Deus, será que Deus tem ira? Esses dias eu li um livro que o camarada estava bravo, porque alguém falou que Deus ficava irado. Falei, não, Deus não fica irado, Deus fica irado todos os dias, diz a Bíblia. Você acha que Deus não ficaria irado, irmãos, com a quantidade de homicídios que nós temos? Com a quantidade de adultérios, com a quantidade de estupros, com a quantidade de abortos que são feitos todos os dias, e Deus estaria, não estou nem aí? Eu estou indiferente para isso? Deus está irado, irmãos. A ira, irmãos, é fruto da justiça de Deus, da santidade de Deus. E aí, irmãos, só há uma forma dessa ira ser apaziguada e nós nos tornarmos propícios. É mediante o sacrifício. E aí, irmãos, eu louvo a Deus. Eu louvo ao Senhor. Porque Jesus, ele chega, apresenta ali a defesa não baseada nos nossos méritos, mas no sacrifício dele. E aí Paulo faz a pergunta, diante do sacrifício, diante do sangue, diante da cruz. Paulo pergunta, quem intentará acusação? Quem vai acusar, se é Deus quem o justifica? Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós, Romanos 8, 33, 34. Quem vai acusar? Irmãos, a gente precisa entender isso. O diabo está ali tentando dia e de noite, mas quem está em Cristo, irmãos, não há condenação. Não há, irmãos, e às vezes, é uma palavra, irmãos, que traz conforto para nós, porque às vezes, nós mesmos não nos perdoamos. Não é verdade? Nós mesmos não cremos, irmãos, numa restauração de Deus. O perdão, irmãos, ele começa quando nós crermos que Deus é poderoso para nos restaurar, que Jesus é advogado. Você pode ouvir essa frase, Jesus é o teu advogado, e simplesmente desprezar. Achar que você não precisa, ou achar que a tua causa não está ganha, que a tua causa é perdida, não vou nem procurar advogado, para mim já era. Ou você pode crer nesse negócio, abraçar e ter uma baita segurança, um baita conforto nisso. Volto a dizer, talvez João tenha pensado no episódio da mulher adúltera, do Evangelho de João capítulo 8, a mulher que foi pega em adultério, e a Bíblia fala que foi pega no flagrante. Trouxeram a mulher a Jesus e apresentaram a acusação. Esta mulher foi pega em flagrante. A lei de Moisés manda que nós apedrejemos. E o Senhor o que diz? E a Bíblia fala que Jesus estava escrevendo na areia. E aí fica tanta gente, irmão, pensando o que Jesus estava escrevendo. Se a Bíblia fala se a Bíblia não diz o que era, não importa o que era. Sabe o que eu entendo ali, irmãos? Quando fala que Jesus estava escrevendo na areia, é que Jesus não estava nem aí para a acusação. Pode acusar, estou nem aí. Não estou nem aí porque vocês viram nela. Irmãos, eles queriam apedrejar aquela mulher, mas eles levaram a mulher para o lugar errado. Levaram a mulher para o advogado de toda a terra, de todo pecador. Ela estava condenada, irmãos, no tribunal da religião, ela estava condenada no tribunal dos homens. Mas ali estava um advogado, irmãos, que apresentou uma defesa, irmãos, que todos foram embora. Vai, mulher, e não peques mais. O endemoniado gadareno, irmãos, estava condenado pela sociedade. Estava condenado a viver com os mortos. Quem poderia absorver aquele homem, irmãos? Até que o advogado apareceu ali. Vai, e fale, conte, quão grandes coisas fez o Senhor por ti. O ladrão da cruz, irmãos, condenado pelo tribunal de Roma, mas ele foi crucificado, irmãos, no dia certo, porque naquele dia, outra pessoa seria crucificada do lado dele, era o advogado.
seria morto, irmãos, do lado do autor da vida. Sabe o que aconteceu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Creia nesta palavra, irmãos. Esta palavra é um consolo para nós, irmãos. Não peques. Lute contra o teu pecado. Aborreça o teu pecado no último. Mas, se por acidente você pecar, saiba que você tem um advogado lá em cima, à direita do Pai. Ele nunca perdeu uma causa. Se nós buscarmos Ele, entregarmos a nossa causa na mão dEle, irmãos, certamente a restauração virá. Que Deus abençoe você, igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Eu falei que eu meditaria até o versículo 17, mas ficaria muito longo o estudo, irmãos. Então nós ficamos nesses 2 versículos. Jesus é o nosso advogado. Sabe, irmãos, vamos parar de nós mesmos querer defender a nossa causa. Às vezes alguém feriu, olha só, irmãos, alguém feriu a nossa imagem. Alguém feriu a minha reputação. Eu vou procurar de todas as formas me vingar daquela pessoa. Ah, ela vai ver. Diga para você mesmo, o meu advogado é Ele. O meu advogado é o Senhor. Não importa, irmãos, o que falem, o que pensem. Se o teu advogado é Cristo, irmãos, descanse o teu coração. Eu fico imaginando, irmãos, naquele dia, nós comparecendo, você comparecendo, eu comparecendo diante do tribunal. Aí Ele vai chegar do nosso lado. Será que a gente vai ter um pouco de medo na hora, irmãos? Assim, meu Deus, daquela expectativa, o que vai acontecer? Aí Ele se apresenta, e apresenta o sangue. É justo. Entra para o reino do teu Pai. Louvado seja Deus, irmãos. Fiquemos firmes, irmãos, nessa tão preciosa salvação.